E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e hoje a gente vai falar de Batman, Arquivo de Casos Inexplicáveis, as histórias que inspiraram Batman Descanse em Paz de Grant Morrison, e a gente também vai falar de Batman Descanse em Paz, porque não tem como falar de Arquivo de Casos Inexplicáveis sem falar de Descanse em Paz também, galera. Tá? Isso daqui é um volume que foi muito esnobado por alguns colecionadores. A gente acha, eu comprei esse daqui por R$ 10 no Mercado Livre. A galera parece não saber a importância que tem o Arquivo de Casos Inexplicáveis, porque é uma edição que você tem o Batman clássico, tá? A maioria dos roteiros aqui são roteiros de 51, 60, 57, tá? A gente tem um 58, 64. Então são décadas em que era um Batman mais inocente, e a maioria dos Batmans aqui dessas histórias são roteirizadas pelo próprio Bill Finger. Então eu acho que de saída já é um material super legal, mas obviamente que muita gente olha e fala assim, ah, nossa, que bobagem, aquelas historinhas antigas do Batman. Só que a hora que você põe isso ao lado de Batman Descanse em Paz, que vai ser também publicado aí pela Eagle Moss, né? Quem não tem a edição da Panini pode ficar tranquilo que vai dar para achar a da Eagle Moss. Isso aqui toma um outro peso. Porque o Grant Morrison nessa edição, que é capa dura, tá? Já saiu pela Panini já tem um tempão, se não me engano 2009, isso aí. 2009, 2010, enfim. Você tem um prefácio aqui do próprio, uma introdução do próprio Grant Morrison explicando por que ele foi atrás dessas histórias. E você tem de fato um Batman de uma década meio perdida para o Batman, em que as aventuras dele fletavam um pouco com a ficção científica e com um roteiro mais inocente, digamos assim. Só que tem histórias aqui muito legais. Então você tem todos os caras que foram, né, de alguma forma, combatentes da justiça inspirados no Batman. Então, nessa primeira história você tem a aparição do Alado pela primeira vez. Você tem uma outra história aqui em que aparecem os outros, né, o Legionário, o... esqueci o nome do outro cara, enfim. Mas você tem todos esses elementos que o Grant Morrison usou em Descanse em Paz, que são esses outros Batman, né, da Inglaterra, o Legionário, o Gaúcho, enfim. Estou tentando achar aqui, galera. Essa daqui era a segunda história, né? Olha que legal. Você tem o Mosqueteiro, você tem a dupla dos índios lá, que eu não lembro o nome. Então você tem todas essas histórias que trazem pela primeira vez esses personagens. Só isso já seria o suficiente para mostrar de onde o Grant Morrison tirou toda a inspiração para aquela história meio maluca que vem em A Luva Negra, que eu não tenho aqui, obviamente eu não consegui ainda, e Descanse em Paz, né, que é aquela run do Grant Morrison para fechar o Batman pós-crise, antes da crise final, onde o Batman morre, né? Na verdade é teleportado no tempo, mas enfim, se assumiu que o Batman iria sair de cena por um tempo. Legal disso daqui é que você tem a inspiração do Batman, mostrando Thomas Wayne usando a fantasia do morcego pela primeira vez, tá? Você tem um elemento muito bacana aqui, que é o elemento do Batman, aquela história do beco, né? Do beco do crime, onde o Thomas e a Marta são assassinados e ele jura, né, a revanche, e ele jura combater o crime. Você tem Joe Chill aparecendo pela primeira vez. Então o que a gente percebe é que alguns elementos do Batman, que estão aí até hoje, galera, a gente está em 2017, e você tem elementos que são de 1950 e pouco, que até hoje funcionam e funcionam muito bem, sabe? Você tem algumas cenas que... E isso é, na verdade, só o Batman recontando, né, a situação da morte dos pais dele. Então, você percebe como o Batman é um elemento tão constante no universo DC, em que tantos e tantos super-heróis tiveram a sua origem recontada, reescrita, e você tem o Batman nessa constância de alguns elementos que estão aí, né, desde sempre. Você tem uma aventura aqui em que o Batman ele questiona a sanidade dele, e ele está preso num hospício e ele não sabe o que fazer. Óbvio que as resoluções elas são meio simplistas, né? Mas
cara, tem momentos aqui realmente densos e de um potencial inexplorado na época, mas que você vê refletir no Batman de hoje, né? Aquela coisa do, sabe, do será o Batman tão louco quanto os loucos que ele persegue e tudo mais. E você tem o elemento desse psiquiatra que fica atormentando ele, que depois o Grant Morrison vai retomar no Descanse em Paz, né? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês é isso, né? A inspiração dele, aqui que eu estava falando, né? Ele jurar vingança pela morte dos pais, se fortalecer e treinar, e a inspiração do morcego que entra no estúdio. Galera, isso daqui é coisa que é usado até hoje, e estava aqui desde essa época. Então, eu acho muito bacana esse material, porque você tem algumas coisas acontecendo aqui que são realmente importantes no cânone do Batman, e foi uma forma que o Grant Morrison usou. Esse aqui é o tal do Batman de Zur-En-Arrh, que ele menciona tanto, que é um planeta. Esse aqui é o Batman de Zur-En-Arrh. É um planeta em que a atmosfera daquele planeta transforma terráqueos em Superman. Então, esse Batman daqui leva o Batman para lá, e o Batman lá é um super-homem. É divertida essa história. E você tem a primeira aparição do Batmirim, né? O Mystiplique do Batman, o demôniozinho da quinta dimensão do Batman. Então, basicamente, essa daqui foi a inspiração para tudo o que o Grant Morrison depois desenvolveu. Tanto no Luva Negra, que é aquela história que o Grant Morrison fez um pouco antes, faz parte da run dele, em que você tem um magnata lá, que é um dos defensores inspirados no Batman, e ele reúne todo mundo numa casa, enfim, e começa a acontecer alguns crimes. No Descanse em Paz você tem a sequência dessa história, tá? Você tem aqui o Batman de Zur-En-Arrh já aparecendo logo de cara. Então quando você lê a original, você fala, cara, que animal. O Grant Morrison ele simplesmente pegou aquelas histórias, né? Você tem aqui, ó, Batmirim e tudo mais, e ele deu um jeito de mostrar como se o Batman pós-crise, na verdade, ele não fosse pós-crise, porque o Batman ele tem essa regularidade na linha cronológica dele, né? Tirando a Batwoman, que era a Helena Wayne, né? Que ela casa com o Batman no final do período pré-crise. Tirando isso, todos os outros elementos eles se mantêm constantes. A inspiração do porquê o Batman foi atrás de criminosos e tudo mais. Então, quando você pega aqui todos esses vilões aqui, que eles são um tanto espalhafatosos e tudo mais, você tem no Descanse em Paz um vilão que está desde o pré-crise tentando envenenar a mente do Batman, né? E se você tem sabe, tá vendo, ó? Isso aqui é justamente a fantasia que a gente tem o Thomas Wayne usando no Baile da Fantasia, que ele vai. É a mesma fantasia, né, do primeiro Batman, tá vendo? Então o Grant Morrison ele deu um jeito de mostrar que toda essa filosofia pré-crise, né, todos esses roteiros pré-crise que pareciam fantasiosos, na verdade eles eram experimentos que o Bruce se submeteu, ora em função de ajudar o exército, ora nas mãos, né, desse psiquiatra maluco aí que aparece no Descanse em Paz. Então você tem todos esses elementos aqui jogados de uma forma mais orgânica. Então faz sentido que o Batman ele está perdendo a sanidade e crimes que ele julgava inexplicáveis iam para esse arquivo de casos inexplicáveis e no final de Descanse em Paz ele meio que saca que ele estava sendo, né, tipo, ele estava sendo alvo ou, como posso dizer, vítima de experimentos com drogas e psicotrópicos e tudo mais. Então, é interessante porque você tem nessa última, né? Olha aqui. Né? Então, estão mexendo com a cabeça do Bruce, cara. E você tem nessa Batman Descansa em Paz, que é a última história pré-crise final, você tem meio que um adeus ao Batman, uma homenagem a tudo
tudo que foi o Batman, desde o pré-crise até o pós-crise, e se encerra com raios ômega no peito do Bruce Wayne, lá em Apocalipse, o Darkseid destruindo, na verdade mandando ele para o passado pré-histórico, então não acabou com nada, mas daí depois você tem aquela história do Neil Gaiman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, então foi um fechamento que eu acho muito legal para o Batman pré-crise e pós-crise, e acho que é essencial para você ler Luva Negra e Descanse em Paz, você ter o arquivo de casos inexplicáveis para entender de onde vieram as inspirações e para realmente compreender completamente Descanse em Paz, você precisa ler o que está aqui, porque o que o Grant Morrison faz é pegar tudo que pareciam histórias inocentes e bobas de um outro período, pegar todo o potencial dark que elas tinham, um potencial mais pesado, e jogar isso realmente num roteiro que seja plausível, né, dentro do cânone do Batman atual. Então, sinceramente, fica aí. É uma review por cima mesmo, galera. Não estou entrando em detalhes da história, porque na verdade eu queria só mostrar o quanto uma coisa ressona com a outra e o quanto você tem de elementos que vêm desde o pré-crise até os dias de hoje e que estão sendo explorados aí. Tem uma série de homenagens aqui, né? De figuras, aonde você abre, qualquer página que você abre, você tem, né? Você tem homenagens a histórias clássicas do Batman, você tem, enfim. Isso aqui, ó, é clássico, eu não saberia dizer de qual edição é isso. Me parece que é Batman ano 1, se não me engano, essa esfera redonda, né, que é o holofote de luz, e o Batman segurando a capa desse jeito, mas enfim, você tem uma série de coisas, uma série de elementos que são, de fato, homenagens ao Batman desde o pré-crise até os dias de hoje. Então tá aí, eu sou fã do Grant Morrison, todo mundo sabe, esse é o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixem o seu like, se vocês têm algum comentário a fazer, acharam que faltou eu falar de alguma coisa, comentem aí, porque realmente é um material muito denso para falar num videozinho de 10 minutos, então vai faltar muita coisa para falar. Isso daqui seria, eu acho que, matéria para a gente fazer um vídeo especial de meia hora aí. Se vocês acharem que vale a pena, deixem um comentário aí. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, confiram os outros vídeos do canal, clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se você não é inscrito. A gente está no Facebook, Instagram e Twitter, conteúdo de lá é ligeiramente diferente, então segue a gente por lá e por aqui confira vídeos novos todos os dias, galera. É isso aí, valeu!